Glória a Deus. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nosso bom Deus. Amém. Toda honra, toda glória seja dada a Ele, pela bênção que Ele nos concede de nessa noite estarmos juntos, prestando um culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. E além dos nossos irmãos que estão aqui, os que estão em casa, Deus abençoe cada um deles. Irmã Alessandra, Graciela, lá na casa de Graciela, os irmãos estão lá acompanhando o culto. Irmã Alda, Deus abençoe minha irmã Keliane, a Betânia também está, a Franciane, esposo veio, mas está lá acompanhando, a Glorinha. Mas tá, estou percebendo aqui, Reginaldo, irmã Rosilda, o Léo, que é o Wellington está passando por uma batalha grande e tem colocado pedido de oração nos grupos, a igreja está orando. Deus abençoe, meu irmão, o Senhor vai te fortalecendo a cada dia e para que você possa depois estar conosco aqui no presencial. Mas Deus abençoe o Wellington, a Cibele, e outros mais. Só aqueles que estão interagindo a gente percebe aqui mais facilmente. Glória a Deus. Vamos remir o tempo, aproveitar bem o tempo. Apocalipse capítulo 8, versículos de 1 a 6. Apocalipse 8. Vamos continuar a nossa jornada. Estamos mergulhando um pouco mais profundo nesse livro desafiador, livro de Apocalipse. Estamos tentando entender os eventos do Apocalipse, a visão de João. Apocalipse capítulo 8, versos de 1 a 6, se você pode comigo, esteja acompanhando em pé, em reverência ao nosso Deus. Glórias ao Senhor. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por volta de meia hora. Viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A ele foram dadas 7 trombetas. Outro anjo trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou de pé junto do altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, juntamente com a oração dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Que Deus nessa noite prepare o nosso coração e a nossa mente para aprendermos mais da sua santa palavra. Nosso Deus e Pai, Senhor, nós queremos crescer mais no entendimento da tua revelação. Que o Senhor possa tocar no nosso coração, na nossa mente, para que possamos, ó Deus, avançar nas descobertas de tesouros tão profundos que estão guardados na tua santa palavra. Que onde quer que haja um servo teu, uma filha tua, alcance dessa palavra, que seja tocado pelo teu poder, pelo teu espírito e pela tua glória, Senhor. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós já estamos há algum tempo estudando os eventos do Apocalipse. A revelação que o apóstolo João teve da parte do Senhor Jesus. E ele tem uma visão acerca do fim dos tempos. E entre as muitas coisas dessa visão, ele observa a manifestação da ira de Deus, julgando os pecados do mundo. E nós falamos que um dos momentos marcantes dessa visão é quando começa a grande tribulação. Um período de dor, onde a humanidade vai gemer com tanto sofrimento, com tanta tragédia.
Segundo alguns intérpretes, seriam 7 anos, baseada numa profecia de Daniel, que começaria com a assinatura de um tratado de paz proposto pelo anticristo. O anticristo que vem para enganar a humanidade, que vem para querer estabelecer o governo dele sobre a humanidade, ele chega tentando prometer ao mundo paz, já que o mundo está cansado de conflitos. E ele está dizendo: eu tenho a paz que vocês precisam, mas a paz que ele oferece é enganosa. O problema é que muitos vão acreditar, muitos vão aceitar. Os primeiros 3 anos e meio, o mundo desfrutaria dessa falsa paz. Mas o que ele busca de fato é mecanismos para controlar toda a humanidade. Mas nos últimos 3 anos e meio, viria um tempo de grande juízo sobre a terra. Um tempo de muita dor. Não somente para punir os que rejeitaram o Evangelho, mas Deus estaria tratando especialmente com a nação de Israel. Porque o povo que Deus tanto amou nunca aceitou o Messias. E seria então, durante a grande tribulação, que Israel finalmente iria reconhecer que Cristo era o Messias enviado da parte de Deus. 3 momentos importantes. Na sexta-feira passada, nós estudamos o primeiro momento da grande tribulação, que é quando serão abertos os 7 selos. Estudamos cada um dos selos e observamos que cada selo que é aberto, uma tragédia se abate sobre a terra. Mas paramos no 7º selo. E nós falamos que quando o 7º selo é aberto, 7 trombetas irão tocar. 7 trombetas irão tocar. E hoje nós vamos estudar as 7 trombetas do Apocalipse. De uma próxima vez que os irmãos estarão estudando esse livro, quando estiverem lendo alguma coisa sobre as 7 trombetas, terão um entendimento melhor acerca disso. O texto diz então que ao abrir do 7º selo, serão dadas a 7 anjos 7 trombetas, e eles vão começar a tocar, cada um à sua vez. Por que trombeta? No Antigo Testamento, as trombetas eram tocadas pelos sacerdotes para avisar ao povo de um evento importante de origem divina. Então se tocava trombetas. Os arautos de um rei tocavam trombetas quando o rei iria determinar algo muito importante para todo o reino. Por isso a trombeta é usada aqui como símbolo da manifestação de uma determinação divina para toda a humanidade. Nós vamos ver o que acontece na terra cada vez que um anjo do Senhor toca uma das 7 trombetas do Apocalipse. Quando as trombetas começam a tocar, segundo uma das linhas de interpretação, nós estaríamos na metade da grande tribulação. Por isso é que diz que há uma pausa, há um intervalo aí. No versículo 7 do capítulo que estamos lendo, capítulo 8 de Apocalipse, os irmãos podem deixar esse capítulo aberto e nós vamos andar um pouquinho mais além dele. Diz: o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores,
e toda a planta verde. Olha isso aqui, irmãos. O primeiro anjo começa a tocar. E de repente granizo, olha essa mistura. Granizo, irmãos, é gelo em alguns lugares, né? Em alguns momentos a gente olha o noticiário. Mas aqui são pedras que são lançadas do alto numa velocidade muito grande. Mas não é um fenômeno comum. Porque diz que ao mesmo tempo que está chovendo granizo, ele está misturado com fogo. Então não é um fenômeno normal da natureza, porque o granizo é gelo. E aí, irmãos, é gelo e fogo. Mas diz mais que está misturado com sangue, vai cair do céu. E será um grande desespero, queimando 1/3 da terra, 1/3 das árvores, 1/3 de toda a planta vai ser queimada. Você imagina que como consequência disso, se 1/3 da terra, 1/3 das árvores, 1/3 das plantas vão ser queimados, muitos animais vão perder a vida, porque eles dependem das árvores. Com certeza, isso vai prejudicar a lavoura. Muitas pessoas irão passar fome, porque haverá uma redução na produção de alimento. Sem falar no próprio granizo, que causa estragos enormes. Segundo alguns estudiosos da Bíblia, irmãos, isso aqui é uma descrição simbólica para se referir a uma série de desastres que irão afligir a terra para castigar o pecado dos ímpios. Então, o segundo anjo tocará a segunda trombeta. Versículos 8 e 9. O segundo anjo toca a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Versículo 9 diz: morreu 1/3 das criaturas vivas do mar, e foi destruído 1/3 das embarcações. Agora, irmãos, a fúria é lançada sobre o mar, sobre os oceanos. E aí, queridos, é como se fosse um monte de chamas sendo lançado no mar. E começa a haver uma mortandade de seres marinhos. A água do mar vai se transformar como de sangue. Imagina quem estiver em cidades litorâneas como nós. 1/3 das criaturas do mar. Nós não temos nem dimensão da quantidade de seres marinhos que existem. Imagine o que vai acontecer com o mar. Vai virar uma podridão. Esses animais boiando, esses seres boiando. E a terra gemendo. Diz que como transformou-se num grande sangue. Meus irmãos, quando o homem desobedeceu a Deus, e nós olhamos lá em Gênesis no capítulo 3, Deus mostrando a partir de agora as consequências da desobediência. O que é triste é que a desobediência do homem não trouxe consequências apenas para o homem. Não trouxe consequências apenas para a humanidade. Mas nós vamos observar que toda a terra adoeceu. Toda a terra adoeceu. Deus fala que a partir daí, irmãos, a terra, ela vai produzir espinhos. A terra, ela se volta contra o homem. E nós temos assistido tantas coisas terríveis acontecendo. As mudanças de temperatura do planeta, as mudanças de padrão entre o tempo de chuva e o tempo de estiagem. As coisas antes eram mais organizadas, eram mais previsíveis. É tanta tragédia acontecendo porque o planeta está doente.
o mal que atinge a humanidade se estendeu pela criação divina. O que ele está dizendo aqui, irmãos, é que provavelmente tsunamis vão arrasar os mares e centenas de cidades costeiras. E isso mostra o tamanho da ira divina contra aqueles que rejeitam segui-lo. Por isso, muitas coisas ruins têm acontecido contra a humanidade, porque a maldade do homem tem se multiplicado, a dureza do coração tem atraído as piores coisas. Tem horas que os geógrafos, os cartógrafos, os muitos estudiosos, cientistas, tentam entender o que está acontecendo com o planeta. E eles fazem congressos, e eles promovem encontros, porque a temperatura está aumentando, as geleiras estão diminuindo, o nível dos mares estão subindo, e aí são tantas coisas que são discutidas, irmãos. Eles estão analisando do ponto de vista físico, mas a maior doença do nosso planeta é espiritual. A terra está doente porque a terra foi feita para o homem, e o homem está doente. Não consegue desfrutar dos recursos da terra de maneira equilibrada, de maneira saudável. A ganância do homem faz com que ele provoque a destruição, gere desequilíbrio. O homem desequilibrado gera uma sociedade desequilibrada. Uma sociedade desequilibrada gera um planeta desequilibrado. E aí, meus irmãos, nós não podemos esperar nada menos que isso. Então a terceira trombeta é tocada, versos 10 a 11. Acompanhe. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha sobre 1/3 dos rios e das fontes de água. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas, que se tornaram amargas. Vejam que alguns acontecimentos nos remontam ao tempo de Israel no deserto, da dureza do coração, da desobediência, quando as águas também ficaram amargas. Aqui já tinha sido atingido, meus irmãos, as águas, já tinham sido atingidos os animais. Agora a terceira trombeta, ela provoca uma série de catástrofes nos continentes, e serão atingidos os rios. Os rios são fundamentais para o bom funcionamento da humanidade, porque traz a água doce para beber. Mas agora diz que os rios, os lagos vão ser prejudicados no seu abastecimento, porque as suas águas se tornarão amargas, e muitas pessoas estarão morrendo porque não conseguem saciar a sua sede. Correm lá e os rios já não servem mais para o consumo. A terra está apodrecendo. É curioso porque essas catástrofes aqui, irmãos, está dando a oportunidade para alguns ainda se voltarem para Deus. Mas parece, irmãos, que alguns, quanto mais difícil está a vida, quanto maior é a repreensão de Deus, mais duro fica o coração, como ficou o coração de Faraó. Está olhando os sinais, está olhando a manifestação do poder de Deus, está diante das oportunidades de Deus, mas o coração fica duro, o coração fica fechado. Eu olho com muita tristeza o quanto a humanidade tem endurecido o coração para as verdades de Deus, mas eu fico assustado quando eu vejo o crente com o coração duro. Porque está o tempo todo dentro de igreja, está o tempo todo ouvindo a palavra,
conhece o Evangelho, mas às vezes se rebela contra a palavra, se rebela contra os ensinamentos, age como se nada tivesse aprendido. E a ira de Deus se levanta. E é dura. A quarta trombeta é tocada. Versículo 12. Diz: o quarto anjo tocou a sua trombeta. E foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua, 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu. 1/3 do dia ficou sem luz e também 1/3 da noite. Veja, agora até os astros que foram criados para iluminar a terra e que são tão fundamentais para o bom equilíbrio da terra. O sol, a lua, irmãos, eles estão funcionando num sincronismo tão perfeito, e a terra depende disso, que uma mudança mínima poderia causar uma tragédia muito grande sobre a humanidade. Mas agora ele está dizendo que 1/3 do sol foi atingido, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas. Eu imagino que as marés vão começar a mudar o movimento por completo, porque as marés, elas estão numa sintonia perfeita com a lua. E ela provoca a alteração das marés, mas Deus fez assim. Todos os dias você pega os noticiários, tem a tábua de maré dizendo a maré cheia, maré vazante, e eles conseguem fazer uma previsão perfeita. Só que agora não vai mais ser assim, porque 1/3 da lua, irmãos, a partir de agora está completamente abalada. O sol também. A temperatura do sol, a distância que a terra está do sol, ela é perfeita para gerar um equilíbrio. Se a terra tivesse um pouquinho mais perto do sol, irmãos, ela seria incinerada. Se ela estivesse um pouquinho mais distante do sol, ela seria transformada num planeta completamente gelado. Então ela está num perfeito equilíbrio. Mas se a luminosidade do sol se altera, isso vai gerar um desequilíbrio tremendo na terra. É Deus mostrando: eu fiz tudo perfeito, eu fiz tudo para abençoar vocês, eu fiz tudo para que o homem vivesse bem, mas o homem procurou seguir os desígnios do seu próprio coração, e agora geme porque a terra está doente, se sentem impotentes. Conferências de clima sendo feitas pelos líderes mundiais para ver se consegue reduzir em 1 grau, 2 graus a temperatura da terra num espaço longo, porque o planeta está ficando insuportável. Mas tudo isso por causa da maldade dos seres humanos. Desse jeito, irmãos, agora está difícil. Você imagina então que uma escuridão vai se abater sobre o planeta. Nós podemos deduzir que a temperatura da terra, se 1/3 do sol não está brilhando como deveria, a temperatura da terra vai cair. Plantas que precisam da luminosidade do sol irão murchar. A fome então vai assolar a humanidade, matando milhares de pessoas. E ainda estamos na quarta trombeta. Pouco antes da quinta trombeta tocar, João diz que vê um anjo voando pelo meio do céu. E esse anjo voando no espaço começa a falar em alta voz, bradar em alta voz. Olha o versículo 13. O que esse anjo está dizendo? Ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Faltam 3.
E agora um anjo está circulando no céu, diz: ai. Ele está lamentando pela terra, porque ele sabe o que está para vir. Faltam 3 trombetas. O povo está gemendo. E ele está dizendo: a fúria divina. Porque durante muito tempo vocês trataram o amor de Deus com desdém. Porque durante muito tempo vocês ridicularizaram das oportunidades que Deus deu. Porque durante muito tempo vocês brincaram de evangelho. Deus é amor. Mas a Bíblia diz que Deus é justo, irmãos. Deus é justo, irmãos. Então, a 5ª trombeta começa a ser tocada. Vamos para o capítulo 9. Diz que o anjo, ele começa a tocar a 5ª trombeta. E no momento que ele está tocando a 5ª trombeta, João diz que vê uma estrela que havia caído na terra. Uma estrela incandescente sendo projetada sobre a terra. E até o versículo 12, ele vai expondo acerca dessa estrela jogada na terra, lançada na terra. E na verdade, quando nós lemos até o versículo 12, nós vamos compreender claramente que ele está falando da queda de Satanás. O próprio Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 18, ele diz que viu Satanás caindo do céu como um relâmpago. Está se referindo ao momento em que, irmãos, ele se rebela contra Deus. E 1/3, estou observando 1/3 dos anjos que haviam se rebelado com ele é projetado na terra. Então está falando da queda de Lúcifer. Depois da queda, nos versículos de 2 a 12, João diz que viu um abismo aberto. É como se no local onde aquela estrela que é Satanás cai, ali abre um abismo. E diz que dele vai sair gafanhotos, que invadirão a terra para perseguir, irmãos, e causar danos aos seres humanos. Por 5 meses, deixando aflito. É um desespero terrível. A ponto de que alguns vão buscar a morte para se aliviar de tanto sofrimento, mas eles não conseguem encontrar. Porque nem mesmo a morte pode livrá-los da tormenta. Você imaginou alguém ter um sofrimento tamanho, que nem a morte? Porque de vez em quando, irmãos, alguém morreu depois de um período de convalescência, de muita dor, e você diz: hoje, a morte veio trazer descanso, né? Isso aqui não é assim. A pessoa está querendo morrer porque não suporta mais. E nem isso. Esses gafanhotos, esses atormentadores, estarão atormentando os ímpios, os rebeldes, os de coração duros. Você consegue imaginar uma pessoa que entrou e saiu da igreja várias vezes, nunca se firmava no evangelho? Você ficava falando: irmão, leva a sério, irmão, cuida da tua vida espiritual. Ficava brincando de pé na igreja, pé no mundo, pé na igreja, pé no mundo.
E agora, passando por um sofrimento desse, dizendo, meu Deus, eu poderia estar agora com os meus irmãos, com o Senhor, mas eu estou passando por uma tormenta dessa, porque eu fui cego, eu fui louco. De horas que nós estamos pregando o Evangelho, irmãos, as pessoas ficam achando que terão oportunidades infinitas de mudar de vida, oportunidades infinitas de se corrigir, oportunidades infinitas de se arrepender, oportunidades infinitas de pedir perdão. Não, amanhã eu vou mudar, não, depois quem sabe, mas agora eu vou desfrutar, eu vou aproveitar, eu vou seguir o instinto do meu coração. E agora, irmãos, nem a morte traz alívio. Então a sexta trombeta é tocada. Versículos 13 a 16 do capítulo 9. Fala sobre a sexta trombeta. Um anjo começa a tocar a sexta trombeta. E diz que quando ele está tocando a sexta trombeta, ouve-se uma grande voz. E aquela voz autoriza a libertação de 4 anjos caídos. Eles estavam presos no rio Eufrates. Se é um símbolo, se é literal, talvez não tenhamos a certeza plena. O rio Eufrates é um rio que corta o Iraque. O Iraque fica no Oriente Médio, próximo de Israel. E diz que esses anjos caídos, que representam seres do mal, seguidores de Satanás, eles estavam presos ali, mas é autorizado que eles sejam libertos. E eles começam a voar e vão compondo um grande exército. E esse grande exército, irmãos, está indo para destruir, para matar 1/3 da humanidade. Olha o versículo 15, fala que 1/3 da humanidade. O texto diz, irmãos, que eles vão montar cavalos e usam couraças. Esses cavalos que estão sendo montados, alguns são de cores vermelhas, as couraças, outros são de cores azuis e outras são de cores amarelas. Olha o simbolismo: vermelho, fogo; azul, fumaça; amarelo, enxofre. E eles estarão lançando isso sobre a terra. Esse exército, segundo o texto, versículo 16, é de 200 milhões de soldados. Nós não temos nem hoje, irmãos, nem mesmo os Estados Unidos, que é a maior potência militar, tem de longe um exército desse. 200 milhões é quase a população do Brasil. Diz 200 milhões de seres malignos semeando a morte. Imagina quanta dor, quantos pais chorando, quantas famílias. Eu creio, irmãos, que se 1/3 da terra vai sendo destruído só aqui, não vai ter um lar onde não haja pessoas sofrendo com a morte de um ente querido. Versículo 16 diz que eles atravessarão o rio Eufrates para tentar destruir Israel no vale do Armagedon. Alguns entendem que ali acontecerá a última grande batalha antes do fim. Então a 7ª trombeta vai ser tocada. Aí nós vamos lá para Apocalipse 11. Apocalipse 11.
Eu disse para os irmãos que tem horas que é difícil nós acompanharmos o Apocalipse, porque nem sempre as coisas são numa sequência, numa cronologia. João está tendo visões e algumas visões elas se sobrepõem. Tem coisas que nós estamos estudando no meio e no final de Apocalipse, que a explicação está lá no início. Outras que a explicação nem está em Apocalipse, está em outras revelações do Novo e do Antigo Testamento. Mas a 7ª trombeta vai ser tocada. E diz que a 7ª trombeta, ao ser tocada, versículo 11, versículo 15. Assim que a última trombeta for tocada, a voz no céu, versículo 11, começaram a cantar: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Significa dizer que apesar de tudo que vai ser feito pelo maligno, a vitória final será do Senhor, amém? A vitória do final será de Cristo. Ele está no controle. O versículo 15 diz: os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos. Nós aprendemos que os 24 anciãos representam a igreja. Em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. A igreja está adorando a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que era, porque assumistes o teu grande poder e começastes a reinar. Aleluia. Está chegando, irmãos, está se aproximando o final. As nações se irarão, e chegou a tua hora. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensar os teus servos, os profetas, os teus santos, os que temem o teu nome, tanto pequeno como grande, e de destruir os que destroem a terra. Irmãos, enquanto milhões estarão gemendo, sofrendo, ao mesmo tempo, o povo de Deus, irmãos, estará sendo naquele momento premiado com galardões. Deus está recompensando aqueles que, irmãos, perseveraram, aqueles que não desistiram, aqueles que foram fiéis, irmãos, aqueles que venceram com o Senhor. Então foi aberto o santuário de Deus no céu, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, olha, o momento apoteótico, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Meus irmãos, agora já está chegando o momento em que não há mais como se arrepender. Onde as escolhas não podem ser mais revertidas. Veja que mesmo com a abertura dos 7 selos que nós estudamos anteriormente e o toque das 7 trombetas, muitos não se arrependeram dos seus pecados e continuaram vivendo longe do Senhor. Quando a Bíblia mostra lá Moisés e Arão indo ao faraó falando, e a Bíblia diz um momento lá, algo que às vezes os intérpretes, alguns têm dificuldade em entender, que Deus endureceu o coração de Faraó. E Deus endureceu o coração de Faraó. E alguns dizem: tadinho de Faraó. Ele não teve escolha. Ele foi uma vítima dos planos de Deus, uma visão fatalista das coisas. Faraó nunca amou a Deus. Faraó nunca teve temor a Deus. Antes do Senhor permitir que a maldade em seu coração chegasse ao extremo do extremo, ele já era um homem que não tinha temor. O que o Senhor faz ali é permitir que a dureza do coração do homem vá a um extremo tal, para que se perceba o que essa maldade é capaz de trazer. A destruição não só dele,
mas do seu povo. O sofrimento não só dele, mas da sua casa. O que o Senhor quer mostrar é que quando esta maldade se potencializa, ela já existe, mas quando ela se potencializa, mais maléfica, mais terrível ela é. Chega o momento, irmãos, em que a pessoa endurece o coração tanto que ele não consegue mais voltar. Ele vai tão longe que perde noção do caminho de volta. Por isso nós temos que ter cuidado. Quando nós insistimos no erro, insistimos na desobediência, mesmo conhecendo a palavra, mesmo conhecendo a vontade de Deus, nós corremos o risco de ir longe demais. Longe demais. Assim como o coração de Faraó se endureceu para Deus, os egípcios vão se tornando duros. O Senhor está usando Moisés para trazer as pragas, para mostrar que a consequência da desobediência, irmãos, é a ira de Deus sobre o pecado do homem. Por isso é que nós falamos, ainda é tempo de arrependimento. Por isso é que nós insistimos pregando que hoje é o tempo aceitável, hoje é o dia do Senhor, hoje é o momento da mudança, da correção, de se voltar para Deus. Porque a Bíblia diz que um dia será tarde demais. Um dia as pessoas sairão correndo atrás daquela irmã que chegou na casa pregando o evangelho e sem bater a porta. Estará pedindo, cadê aquele missionário? Cadê aquele irmão que vinha orar por mim? Você que está em casa, ouvindo essa mensagem. Cadê aquele que eu chamei de chato? Nem ele aparece mais para pregar o evangelho. Porque o tempo agora não é mais de pregação, é o tempo do juízo divino. Por isso a Bíblia diz, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos ficar em pé. Próxima sexta nós vamos concluir o estudo da grande tribulação, estudando sobre as 7 taças da ira divina. As 7 taças da ira de Deus. Mas a Bíblia diz sempre, examine-se o homem a si mesmo. Antes de eu estar preocupado com a condição e com o estado espiritual do outro, eu tenho que olhar para a palavra e olhar para a minha vida. Paulo diz, aquele que está em pé, cuidado. Há milhões que estão deitados, mas o diabo não para, irmãos. E ele se volta o tempo todo para aqueles que estão em pé. Por isso nós temos que dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Firma os meus passos. Firma os meus passos. Desvia o meu olhar para as propostas que o mundo fica me apresentando. Eu quero viver para ti. Eu quero viver para te servir. Nosso Deus. Oh Senhor. Que a tua palavra que foi pregada sirva para nos deixar de alerta. Não permita, Senhor, que no grande dia sejamos encontrados como aqueles que dormem. Como aqueles, Senhor, que estão displicentes. Mas que o teu Espírito agindo em nós nos mantenha de prontidão. Nos mantenha, Senhor, apóstolos, nos mantenha na brecha.
Desperta o teu povo, desperta a tua igreja, desperta, Senhor, aqueles que estão desatentos, em nome de Jesus. Que a nossa caminhada seja cada vez mais firmes, marchando para o alvo que é Cristo. Nós oramos grato, em nome de Jesus. Amém.